Capitalismo, Socialismo e Democracia, de Joseph Schumpeter. Parte 1. A doutrina marxista. Prólogo. A maior parte das criações do intelecto ou da imaginação desaparecem para sempre em um prazo que varia entre 1 hora a uma geração. No entanto, algumas não desaparecem. Pode ser que sofram eclipses, mas retornam, e retornam não como elementos irreconhecíveis de uma herança cultural, mas como a sua roupagem individual, com as suas cicatrizes pessoais que se podem ver e tocar. Essas podemos perfeitamente chamá-las de grandes. Não é uma desvantagem desta definição ligar grandeza à vitalidade. Tomada nesse sentido, essa é, sem dúvida, a palavra que se aplica à mensagem de Marx. Mas há uma vantagem adicional em definir a grandeza pelos ressurgimentos. Desse modo, ela se torna independente do nosso amor ou ódio. Não precisamos acreditar que uma grande realização seja necessariamente uma fonte de luz ou impecável nos seus desígnios ou pormenores fundamentais. Pelo contrário, podemos acreditar que ela é um poder das trevas, podemos considerá-la fundamentalmente errada e dela discordar em muitos pontos particulares. No caso do sistema marxista, esses julgamentos adversos ou mesmo a reprovação correta, pela sua própria incapacidade de ferir mortalmente, só servem para ressaltar a força da sua estrutura. Os últimos anos presenciaram um interessantíssimo renascimento marxista. Não surpreende que o grande mestre do credo socialista tenha se afirmado na Rússia soviética, e não deixa de ser característico de tais processos de canonização que, entre o verdadeiro significado da mensagem de Marx e a prática e a ideologia bolchevistas, abre-se pelo menos um grande abismo como o que separa a religião dos humildes galileus da prática e da ideologia dos príncipes da igreja ou dos senhores da Idade Média. Mas outro renascimento é menos fácil de explicar: o revival marxista nos Estados Unidos. Esse fenômeno é interessante porque, até a década de 1920, não havia uma corrente marxista importante no movimento trabalhista, nem entre os intelectuais americanos. O marxismo existente sempre tinha sido superficial, insignificante e sem prestígio. Além disso, o tipo bolchevista de ressurgimento não produziu sobressalto semelhante nos países antes mais impregnados de marxologia. Especialmente na Alemanha, país de fortíssima tradição marxista, uma pequena seita ortodoxa conservou-se atuante durante o boom socialista do pós-guerra, tal como fizera durante a depressão anterior. Mas os líderes do pensamento socialista, não só ligados ao Partido Social Democrata, como também os que iam muito além do seu cauteloso conservadorismo em questões práticas, se mostraram pouco dispostos a retomar os antigos princípios e, ao mesmo tempo que adoravam a divindade, tinham o cuidado de mantê-la à distância e de raciocinar em matéria econômica exatamente como os outros economistas. Fora da Rússia, portanto, o fenômeno americano é único. Não nos preocupam as suas causas, mas vale a pena examinar o perfil e o significado da mensagem que tantos americanos tomam como sua. Capítulo 1. Marx, o Profeta. Não foi por descuido que se inseriu uma analogia com o mundo da religião no título deste capítulo. Há mais do que uma analogia. Em um importante sentido, o marxismo é uma religião. Para o crente, apresenta primeiramente um sistema de fins últimos que encerram o significado da vida e são padrões absolutos pelo quais julgar os fatos e ações. E, em segundo lugar, um guia para esses fins que implicam um plano de salvação e a indicação do mal do qual a humanidade, ou uma parcela escolhida da humanidade, há de ser salva. Podemos especificar ainda mais. O socialismo marxista pertence ao subgrupo que promete o paraíso no lado de cá do túmulo. Creio que a formulação dessas características por parte de um hierólogo possibilitaria classificações e comentários que talvez aprofundassem a essência sociológica do marxismo muito mais do que qualquer coisa que um mero economista pode dizer. O ponto menos importante disso é que explica o sucesso do marxismo. Uma façanha puramente científica, ainda que fosse muito mais perfeita do que no caso de Marx, jamais teria ganhado imortalidade, no sentido histórico, como a dele.
tampouco o seu arsenal de slogans partidários o teria logrado. Parte do seu sucesso, bem que uma parte muito secundária, é efetivamente atribuível à grande quantidade de frases incendiárias, acusações ardorosas e gesticulações furibundas, prontas para serem usadas em qualquer palanque que ele põe à disposição dos seus paroquianos. A única coisa que precisa ser dita a respeito desse aspecto do assunto é que tal munição serviu e serve muito bem aos seus fins, mas a sua produção trouxe consigo uma desvantagem. Para forjar tais armas para a arena da luta social, Marx teve, ocasionalmente, de torcer ou eludir as opiniões que decorreriam logicamente do seu sistema. No entanto, se não tivesse sido mais do que um provedor de fraseologia, ele estaria morto a esta altura. A humanidade é ingrata por esse tipo de serviço e esquece rapidamente o nome das pessoas que escrevem o libreto das suas óperas políticas. No entanto, Marx era profeta e, para compreender a natureza da sua realização, temos de visualizá-la no marco da época em que viveu. Esta foi o zênite dos feitos burgueses e o nadir da civilização burguesa. O tempo do materialismo mecanicista, de um meio cultural que ainda não havia dado sinal de que trazia no ventre uma nova arte e um novo modo de vida e que se abandonava à mais repulsiva banalidade. A fé em qualquer sentido real se dissipava rapidamente em todas as classes da sociedade, e com ela o único raio de luz. A parte o que porventura resultasse das atitudes de Rochdale e das caixas econômicas, se extinguia no mundo do operário, ao passo que os intelectuais se diam satisfeitíssimos com a lógica de Mill e a Poor Law. Ora, para milhões de corações humanos, a mensagem marxista do paraíso terrestre do socialismo representou um novo raio de luz e um novo sentido da vida. Chame a religião marxista de falsificação, se quiser, ou de caricatura da fé. Há muito que se dizer a esse respeito. Mas não negue nem deixe de admirar a grandeza da realização. Pouco importa que quase todos aqueles milhões fossem incapazes de entender e apreciar a mensagem do seu verdadeiro significado. Essa é a sina de todas as mensagens. O importante é que aquela foi concebida e transmitida de modo a ser aceitável para a mentalidade positiva da época, que sem dúvida era essencialmente burguesa, mas não há paradoxo em dizer que o marxismo é essencialmente um produto do espírito burguês. Isso se deve, por um lado, à formulação insuperavelmente vigorosa no sentido de ser lesado e maltratado, que é a atitude autoterapêutica dos muitos fracassados e, por outro, a proclamação de que a libertação socialista desses males era uma certeza suscetível de prova racional. Note-se que com excelência a arte aqui consegue entretecer as ânsias extraterracionais que a religião esmorecida deixara a zangar feito cães sem dono, e as tendências racionalistas e materialistas do tempo, então inelutáveis, que não toleravam nenhum credo que não tivesse conotação científica ou pseudocientífica. Pregar o objetivo seria ineficaz. Analisar um processo social despertaria o interesse de apenas algumas centenas de especialistas, mas pregar com a roupagem da análise e analisar tendo em vista necessidades fundamentalmente sentidas, foi isso que conquistou a adesão apaixonada e deu ao marxista a suprema vantagem que consiste na convicção de que aquilo que a gente é e simboliza não pode ser derrotado, mas há de triunfar no fim. Isso, obviamente, não esgota a realização. A força pessoal e o fulgor da profecia trabalham independentemente do conteúdo do credo. Sem eles, nenhuma nova vida e nenhum novo significado da vida podem ser revelados com eficácia, mas isso não nos interessa aqui. Algo é preciso dizer acerca da contundência e da perfeição da tentativa de Marx de provar a inevitabilidade da meta socialista. Mas basta uma observação sobre o que acima chamamos de sua formulação dos sentimentos da maioria frustrada. Naturalmente, não se tratava de uma formulação dos sentimentos reais, conscientes ou inconscientes. Antes podemos chamá-la de uma tentativa de substituir os sentimentos reais por uma revelação verdadeira ou falsa da lógica da evolução social. Ao fazer isso e ao atribuir, de modo bastante realista, às massas a obsoleta noção de consciência de classe, ele, sem dúvida, falsificou a verdadeira psicologia do operário
que é centrado no desejo de vir a ser pequeno burguês e de receber a ajuda da força política para chegar a esse status, mas, à medida que a sua doutrina entrava em vigor, ele tratou de expandi-la e nobilitá-la. Não derramou uma lágrima sentimental sobre a beleza da ideia socialista. Essa é uma das suas pretensões de superioridade sobre os socialistas utópicos. Tampouco glorificou o operário como herói da lida cotidiana como o burguês gosta de fazer quando teme pelos seus dividendos. Marx era inteiramente isento da tendência, tão notória em alguns dos seus seguidores mais fracos, a adular o operário. Provavelmente, ele tinha uma percepção nítida do que são as massas e enxergava muito mais adiante os objetivos sociais inteiramente além do que elas pensavam ou queriam. De resto, jamais ensinou quaisquer ideias como se fossem dele. Semelhante vaidade lhe era inteiramente alheia. Como todo verdadeiro profeta se apresenta como modesto porta-voz da sua divindade, Marx não pretendia senão falar a lógica do processo dialético da história. Em tudo isso, há uma dignidade que compensa as muitas mesquinharias e vulgaridades com que, no trabalho e na vida, essa dignidade formou uma aliança tão estranha. Outro ponto, enfim, não se pode deixar de mencionar. Marx era pessoalmente demasiado erudito para se misturar com os professores vulgares de socialismo que não enxergavam um palmo adiante do nariz. Era perfeitamente capaz de compreender uma civilização e o valor relativamente absoluto dos seus valores, por afastado dela que se sentisse. Nesse aspecto, não se pode oferecer melhor testemunho do seu espírito aberto do que o Manifesto Comunista, que é um primoroso relato das realizações do capitalismo. E mesmo pronunciando para o futuro a sua pena de morte, Marx nunca deixou de reconhecer a necessidade histórica do capitalismo. Essa atitude de certo implica muitas coisas que ele próprio não estaria disposto a aceitar. Mas, sem dúvida, fortalecia-o e lhe era mais fácil de aceitar devido à percepção da lógica orgânica das coisas, a qual a sua teoria da história dá uma expressão particular. Para Marx, as coisas sociais acatavam uma ordem, e por mais que ele tivesse sido conspirador de botequim em certos momentos da vida, o seu verdadeiro eu desprezava esse tipo de coisa. Para Marx, o socialismo não era uma obsessão que obliterava todas as demais facetas da vida e criava um ódio e um desprezo doentios e tolos pelas outras civilizações. E, em mais de um sentido, a justificação para o título reivindicado para o tipo de pensamento e volição socialistas, unidos graças à sua posição fundamental, socialismo científico. Capítulo 2. Marx, o sociólogo. Agora temos de fazer uma coisa desagrabilíssima para os devotos. Obviamente, eles se ressentem de qualquer aplicação da análise fria ao que consideram a própria fonte da verdade. Mas uma das coisas que mais os contraria é dividir a obra de Marx em pedaços e discuti-los um por um. Eles diriam que um ato em si demonstra a incapacidade do burguês de compreender o fulgurante todo cujas partes se complementam e se explicam reciprocamente, de modo que o verdadeiro significado se perde quando uma parte ou aspecto é considerado isoladamente. Mas não temos escolha. Ao perpetrar o crime e falar no Marx sociólogo depois do Marx profeta, não pretendo negar nem a presença de uma unidade de visão social que consegue dar à sua obra certa medida de unidade analítica e, mais ainda, uma aparência de unidade, nem o fato de o autor ter correlacionado cada parte dela, ainda que intrinsecamente independente, com todas as demais. Não obstante, em cada província do vasto reino, há independência bastante para possibilitar ao estudioso aceitar os frutos do seu trabalho em uma delas e rejeitá-los em outra. Perde-se no processo boa parte do glamour da fé, mas algo se ganha quando se resgata uma verdade importante e estimulante que é muito mais valiosa por si só do que seria quando atada a destroços inúteis. Isso se aplica antes de mais nada à filosofia de Marx, que podemos arredar do nosso caminho de uma vez por todas. Homem de formação alemã e espírito especulativo, ele tinha um rigoroso conhecimento básico e um interesse apaixonado pela filosofia.
O ponto de partida e o amor da sua juventude foi a filosofia pura de estilo alemão. Durante algum tempo, Marx a considerou a sua verdadeira vocação. Era neo-hegeliano, coisa que significava mais ou menos que, embora aceitassem as atitudes fundamentais e os métodos do seu mestre, ele e o seu grupo descartavam as interpretações conservadoras da filosofia de Hegel, adotadas por muitos dos seus adeptos, e as substituíram por outras inteiramente opostas. Esse antecedente transparece em todos os seus escritos sempre que tem oportunidade. Não admira que os seus leitores alemães e russos, de inclinação espiritual e educação semelhantes, se agarrem principalmente a esse elemento e dele façam a chave do sistema. Isso considera um erro e uma injustiça com a capacidade científica de Marx. Ele foi fiel ao seu amor juvenil até o fim da vida. Gostava de certas analogias formais que se podem encontrar entre a sua argumentação e a de Hegel. Gostava de declarar o seu hegelianismo e de usar a fraseologia hegeliana. Mas isso é tudo. Marx nunca trocou a ciência positiva pela metafísica. É isso que ele diz no prefácio à segunda edição do livro do primeiro volume de Das Kapital. E se pode provar que o que diz é verdade e não autoengano analisando a sua argumentação, que em toda parte se baseia nos fatos sociais e as verdadeiras fontes das suas proposições, nenhuma das quais se escora no domínio da filosofia. Coisa que os comentaristas e críticos que partiram do lado filosófico naturalmente eram incapazes de fazer por carecer de conhecimento das ciências sociais envolvidas. Ademais, a propensão do edificador de sistema filosófico tornou-os contrários a qualquer outra interpretação que não proviesse de um princípio filosófico. Assim, enxergavam a filosofia nas afirmações mais prosaicas sobre a experiência econômica, deslocando a discussão para a via errada, confundindo tanto amigos quanto inimigos. No seu trabalho, o sociólogo Marx lançou mão de um equipamento que consistia, sobretudo, em um vasto domínio dos fatos históricos e contemporâneos. O seu conhecimento deste sempre foi um tanto antiquado, pois ele era o mais livresco dos homens e, portanto, os materiais fundamentais, ao contrário do material dos jornais, sempre lhe chegavam com atraso. Mas dificilmente lhe escapava uma obra do seu tempo que tivesse importância ou amplitude geral, ainda que lhe escapasse grande parte da literatura monográfica. Conquanto não se possa enaltecer a completude da sua informação nesse campo, tanto quanto a sua erudição no terreno da teoria econômica, Marx era capaz de ilustrar a sua visão social não só com grandes panoramas históricos, como também com muitos pormenores, a maioria dos quais, no tocante à fiabilidade, estava acima dos padrões dos outros sociólogos da época. Esses acontecimentos, ele os abrangia em um relance, nele se embrenhando por entre as eventuais irregularidades da superfície e mergulhando até a grandiosa lógica das coisas históricas. Nisso não havia meramente paixão, não havia meramente impulso analítico, havia as duas coisas. E o resultado da sua tentativa de formular essa lógica, a chamada interpretação econômica da história, é sem dúvida um dos grandes feitos individuais da sociologia até hoje. Diante dele, é ocioso indagar se essa realização é inteiramente original ou não, e quanto se deve acreditar a predecessores alemães e franceses. A interpretação econômica da história não significa que os homens sejam movidos, consciente ou inconscientemente, total ou principalmente, por motivos econômicos. Pelo contrário, a explicação do papel e do mecanismo de motivos não econômicos e a análise do modelo pelo qual a realidade social se reflete na psique individual é um elemento essencial da teoria e uma das suas contribuições mais significativas. Marx não pretendia que as religiões, a metafísica, as escolas artísticas, as ideias éticas e as volições políticas fossem redutíveis a motivos econômicos ou carecessem de sua importância. Apenas tentou descobrir as condições econômicas que as moldavam e explicavam a sua ascensão e queda. Todos os fatos e argumentos de Max Weber se ajustam perfeitamente ao sistema de Marx. Os grupos e classes sociais e a maneira com que esses grupos ou classes explicam a si mesmos a sua existência, situação e comportamento eram naturalmente o que mais lhe interessava. Ele fulminou a sua mais biliosa ira sobre os historiadores que tomavam ao pé da letra essas atitudes e as suas verbalizações, as ideologias ou,
como diria Pareto, derivações, e tentavam interpretar a realidade social por meio delas.